Aí galera, Five Round TV na área. Estamos aqui hoje com Jonas Speed Bilharinho, o único campeão em duas categorias no Jungle Fight. Muito bom, Jonas, tudo bom contigo, cara? Tudo beleza, cara. Prazer aí estar falando com a galera da Five Round. Abraço aí pra galera. A gente, um mês antes da luta mais ou menos, viu aí a possibilidade de estar fazendo essa matéria contigo, bem bacana. É muito importante para o nosso portal ter um atleta do nível igual ao seu, assim. E a gente queria saber de ti nesse momento como é que estava a tua preparação do início do teu camping até hoje no dia da pesagem aqui no primeiro Round Combat. Cada vitória é cada vez mais importante. Então, cada luta que eu faço na minha carreira eu encaro cada vez com mais seriedade. Até porque eu tenho mais bagagem para entender a importância da luta. Então, a minha luta, por exemplo, foi a minha primeira vitória foi uma luta de extrema importância e na época eu não tinha maturidade para entender a importância dela. Se eu fosse fazer aquela luta com a experiência que eu tenho hoje em dia, com certeza eu teria dado um foco maior no camp e teria feito tudo de forma melhor. Então, eu estou sempre usando toda a minha experiência e toda a minha bagagem para cada luta. E como cada luta tem mais bagagem, eu estou cada vez mais focado. Então, não importa se o adversário é melhor ou pior, eu estou sempre melhor preparado para a luta seguinte. Especificamente para essa luta, para essa decisão de cinturão, o que mais os teus técnicos, a tua equipe, os teus parceiros de treino trabalharam contigo? O foco era defender queda, é claro, porque eu sei que ele vai tentar me levar para o chão. Talvez ele até aceite a trocação por um tempo, mas não creio que ele vai manter essa postura de tentar trocar comigo. E o foco é sempre tentar nocautear, porque a minha principal arma é o striking. Eu sou um striker nato, eu sou aluno do Alex Gazé. E se ele der algum mole no chão, algum mole entrando em queda, é claro que eu vou tentar pegar ele. Eu sou um atleta completo, eu treino jiu-jitsu há bastante tempo. Tenho atletas fantásticos de jiu-jitsu à minha volta. O Davi Ramos está puxando os treinos agora lá no Tinogueira. Já treinei muito com o Rony Jason, já treinei muito com o Everaldo Penco, então tenho uma boa bagagem no chão também. Não tenho intenção de levar a luta para o solo, mas qualquer área que ele der um mole, eu vou tentar pegar ele. Quais as tuas referências a nível mundial, nos eventos grandes, UFC, até o próprio Bellator também? Qual o atleta que te chama mais atenção pelo estilo? Qual você se identifica mais? Do início da minha carreira até o final da minha carreira, eu vou sempre usar como exemplo o Anderson Silva. Jonas, fala um pouquinho pra gente. A gente viu uma entrevista tua na Gracie Mag. Você falou que não tinha muita aquela questão de se preocupar em treinar um único estilo. A gente viu também que você falou que não tem uma graduação em federação e tal, e a gente vê que hoje em dia graduação está se banalizando. E a gente queria saber a tua opinião em relação a isso. É justamente por isso que eu não tenho uma graduação numa federação, ou confederação. Porque isso significa, sem querer desmerecer as confederações, mas isso não significa absolutamente nada para mim. Me perdoe as confederações, eu sei que tem muita gente séria aí, e inclusive parabéns para vocês que levam o trabalho a sério, mas eu vejo muito Cruna Preto em muito lugar, falando muita asneira e dando Cruna Preto para os outros. Eu acho isso um absurdo. Então eu optei por não ter um Cruna Preto registrado. Eu passei a falar que eu era Cruna Preto no momento em que o Alex Gazé falou para mim que eu era Cruna Preto. Eu aceitei, fiz um Cruna Preto, aprendi na internet a fazer um Cruna, fiz um Cruna Preto para mim e dei um de presente para ele também. E a partir desse momento eu passei a me dizer Cruna Preto do Alex Gazé. E sempre que perguntam para ele, ele confirma, fala que eu sou pupilo dele e sou sim Cruna Preto dele. Mas se me pedirem um registro, o registro não prova nada. Então tudo bem, já que eu não sou registrado, me chama de faixa branca. Aí você coloca o seu Cruna Preto e a gente entra no ringue para ver quem é faixa branca. Bacana. Jonas, no início da tua carreira como profissional, a gente sabe que em termos de patrocínio, de acompanhamento com o atleta, isso é muito complicado às vezes de ser abordado com o atleta, porque nem todo mundo tem um patrocínio fixo. Às vezes no início da carreira do cara a gente
vê muito um patrocinador dar uma metade de inscrição de campeonato às vezes e o outro dá outra metade. Como é que foi a questão de patrocínio para ti no início da tua carreira como profissional na tua primeira luta de MMA? Eu nem vou deixar a abordagem dessa questão como foi, porque na verdade ainda é. O Brasil é um país precário no esporte, a gente não recebe investimento em nenhuma área, é muito complicado ser atleta aqui no Brasil, entendeu? Por parte do governo, então nem se fala. Você conseguir entrar por uma lei Rouanet ou conseguir um patrocínio de algum estado é algo muito difícil. Você tem que ser um atleta já muito grande, já muito estável. E normalmente os atletas que conseguem o patrocínio do governo são justamente os que não estão precisando de patrocínio. Então é um pouco complicada essa questão. Eu já tive muitas marcas que me apoiaram, posso até citar algumas para você aqui porque eu tenho carinho por eles, muito embora algumas não estejam mais trabalhando comigo. Mas eu tenho aí a Ziober Brasil, que me apoiou por bastante tempo, a Life Nutrition, me apoia hoje em dia a Destaque Aluguéis, que é uma loja lá do Rio de Janeiro de locação de roupas de gala, de aluguel de roupas de gala, e eu tenho bastante pessoas que me ajudam. Tenho a galera da NP, que estão sempre fazendo protetor bucal para mim, trabalham no vídeo comigo. Tenho a galera da B1, que fazem a preparação física para mim sem me cobrar absolutamente nada. Tenho a Sabrina, que é uma nutricionista lá do Sul, Sabrina Calarese. Ela também, a gente faz um esquema de permuta de imagem, e ele é fantástico, nutricionista. Então, o próprio Alex Gazé sempre me treinou de graça, eu sempre tentei pagar, ele nunca deixou, nunca aceitou um centavo meu. Então, assim, eu tenho muita sorte de ser cercado por pessoas brilhantes e talentosas. Todo mundo vive falando do meu talento, mas na verdade eu sou só um reflexo do talento das pessoas que estão à minha volta. Jonas, a gente sabe que a maioria dos atletas que vem do jiu-jitsu, do Muay Thai, vem de outras artes também, a maioria deles vem de famílias humildes, vem de uma situação retrógrada e vem, às vezes, por conta própria, como a gente não precisa nem ir muito longe, a gente vê o caso do José Aldo, que veio de Manaus, veio tentar a sorte no Rio de Janeiro e hoje é o campeão mundial do UFC, o melhor peso por peso do mundo. Uhum. A gente sabe da tua situação e veio de uma família bem estruturada e tal, veio de uma família que teoricamente é uma classe média alta. E como é que você vê isso? Como é que foi para a tua família ver essa parte de você querer seguir a carreira de lutador? A gente sabe que tem o teu irmão aí que te vê como exemplo, está começando também a treinar, já tem aí uma bagagem junto com você, junto com o Gazé e com a galera da Team Nogueira. A gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso foi um pouco complicado para mim, esse período de transição, até porque tem aquele tabu de que todo mundo tem que ser formado em uma faculdade para poder exercer uma profissão. Inclusive, uma pergunta que eu detesto ouvir, quando perguntam para mim o que eu faço da vida e eu falo que eu sou atleta profissional, as pessoas falam: ah, que bacana, você é atleta profissional, mas trabalha com o quê? As pessoas ainda não enxergam isso como um trabalho, entendeu? E isso me deixa com uma certa angústia, entendeu? Porque a gente, pela falta de apoio, o esporte não é tão bem divulgado, justamente no país onde ele é maior. Então, assim, fico bastante chateado com isso, fico bem triste com cada vez que as pessoas são ignorantes com relação ao MMA, me perguntam se o nome do esporte é UFC, eles nem sabem a diferença de um evento para o outro, acham que é tudo a mesma coisa, só com nome diferente. Então eu fico bastante chateado com essa situação. Mas agora, voltando para a sua pergunta, eu vim, sim, de uma família bem estruturada. Não posso falar que nós vivemos numa situação hiperconfortável, até porque, assim, eu sou filho de policial e professora, entendeu? Nós não somos ricos, nós somos estáveis, é isso que eu posso falar. Meus pais souberam me criar muito bem e eles me deram estabilidade para eu poder tomar decisões difíceis, entendeu? Uma das decisões difíceis que eu tomei na minha vida foi abandonar uma faculdade federal, para a qual não foi fácil passar, para eu poder ingressar na Team Nogueira como atleta profissional. Eu fui substituir um atleta num sábado, se não me engano, e ele tinha que fazer um sparring. Era o último sparring dele para a luta, é muito importante esse treino. E o companheiro de equipe que faria o sparring com ele se machucou. Então eu acabei indo para lá para substituir ele e ajudar. Mas no caso eu ainda era um atleta amador, eu estava indo lá mais para apanhar do que para ajudar, entendeu?
Então o Alex Gazé me ligou, perguntou se eu estava disponível e se eu toparia me arriscar nesse treino. Eu falei que sim, sem problema. Eu era louco por uma oportunidade dessa para poder dar um treino profissional. E eu fui até a Tia Nogueira. Chegando lá, o treino começou e eu fui me saindo bem no treino. E de repente eu ouvi uma voz me dando conselhos no corner. E era uma voz que eu não estava reconhecendo direito. Quando eu vi era o Anderson Silva, que estava me dando conselhos no corner. E tudo que ele falava funcionava muito rápido. Ele falava coisas muito simples e muito funcionais. Eu lembro exatamente dos conselhos que ele me deu aquele dia. Tenho comigo até hoje no meu jogo, as coisas que ele me ensinou naquele dia. E depois desse treino, por ter me saído muito bem, eu vi o Alex Gazé conversando com o Anderson Silva. E logo após isso, veio um convite por parte do Alex Gazé para eu me tornar atleta profissional da Tia Nogueira. Na época, o Alex Gazé era o head coach da Tia Nogueira. Foi bastante emoção na hora. Eu liguei chorando para minha família, falei que tinha vindo esse convite. E eu ingressei na equipe profissional de MMA da Tia Nogueira, mas eu ainda fazia faculdade naquela época. E eu comecei a ir mal na faculdade e nos treinos. Eu cumpri apenas metade do cronograma semanal da equipe, porque na outra metade eu estava fazendo a faculdade. E eu nem estudava o suficiente para tirar notas boas na faculdade e nem treinava o suficiente para ir bem nos treinos. Então eu estava com nota ruim na faculdade e apanhando nos treinos. Estava horrível. Eu tinha que optar. Eram duas carreiras que por si só tomariam o tempo inteiro de uma vida. E eu estava tentando levar as duas ao mesmo tempo. Impossível. Então eu pensei e vi que daqui a um tempo, se tudo desse errado, eu poderia reabrir a faculdade e retomar o estudo. Mas para ser atleta, você perder 2, 3 anos é complicado, você retomar. Então eu optei pelo esporte, até porque eu treino há mais tempo do que eu estudo. Então eu estou envolvido com artes marciais desde os 3 anos de idade. Então para mim foi uma escolha até fácil, entendeu? Difícil foi trancar a faculdade escondida dos meus pais e quando eles descobriram foi um pouquinho problemático também. Mas a decisão em si, o optar, foi algo que foi até natural na minha cabeça. E nessa época, tu tinha que idade? Cerca de 19 anos de idade. E o curso da faculdade, o que é que tu cursava? Cara, eu cursava estatística. Tudo a ver com a MMA. Oxe, demais, cara. E o que é que te prendeu mesmo, assim, que tu olhou para o MMA e olhou para tua faculdade e tu resolveu jogar pro alto? Cara, eu tenho uma vontade que é de passar minha vida inteira sem ter uma carteira de trabalho. Isso é algo que eu vou achar muito maneiro. Mas óbvio que eu não escolhi o MMA por isso. Não quero ter uma carteira de trabalho, então vou para o MMA. Mas não foi bem assim. Eu sou muito apaixonado por luta, desde sempre. E eu tenho... O meu grande sonho é viver fazendo algo que eu ame. E eu já vivo isso. Muitas pessoas perguntam, Guilherme, qual é o seu sonho? Ser campeão do UFC? Qual é o seu sonho? Ser o único atleta fazendo não sei o quê? Não, isso tudo são objetivos na minha vida. Meu sonho eu já vivo, que é me sustentar fazendo algo que eu gosto pra caramba, que é lutar MMA. Você falou do UFC agora, a gente pode deixar de lembrar que você esteve lá no Rio de Janeiro, lá na academia do Dedé Pederneiras, fazendo o camping do José Aldo para a luta contra o Conor McGregor. E muita gente acha que a lesão do José Aldo foi você quem causou, e na época repercutiu pra caramba. A gente viu lá o tanto de xingamento que tinha nas suas redes sociais. Esclarece isso aí pra gente, como é que foi esse período lá do sparring com o José Aldo. Quem desferiu o golpe que machucou o Aldo foi um menino chamado Alcides. Ele treina lá com a gente e na Nova União. Inclusive saiu uma foto minha, dele e do Aldo, nós três abraçados em alguns sites, só que a galera não se preocupa muito em pesquisar antes de abrir a boca, entendeu? E, inclusive eu fico muito triste de ver que hoje em dia a tônica do jornalismo é baseada na polêmica e não na informação. É uma pena isso. Mas enfim, é o que está vendendo hoje em dia, né? As pessoas querem saber de coisas irrelevantes, porém polêmicas, a serem informadas de verdade. Mas tudo bem, isso aí vai da escolha de cada um. Mas não foi o que machuquei o Aldo. Eu tenho bastante controle nesse chute rodado. O Alcides desferiu esse chute rodado na altura da costela do Aldo. E ele escorregou numa poça de suor e acabou acertando o golpe numa inclinação e com um pouco mais de força do que ele esperava. Ele acabou lesionando o Aldo. A lesão foi de verdade. Tem muita gente que acha que isso foi combinado. Não foi. Eu tava lá pra ver. O Aldo nunca para no meio de
de um round, não importa quão cansado ele esteja, não importa quão perto de vomitar ele esteja, ele não para nunca no meio de um round. E ele imediatamente parou o treino dele. Ele terminou aquele 1 minutinho de treino ali que ele tinha que fazer com Alcides, e logo ele pediu para fazer um pouco de descanso, falou que estava sentindo um pouco de incômodo, a dor foi aumentando, e ele foi direto para o hospital. Eu não sei quem vazou a informação, inclusive o Aldo agora, ele vazou a informação de que ele estava machucado de propósito, uma informação falsa, só para ver se ele descobria quem seria o rato de lá, mas eu não sei o que ele colheu disso, só sei que eu também não vazei essa informação e eu não tive nenhum retorno negativo desse experimento que eles fizeram. Espero que eles tenham encontrado a pessoa e espero que essa pessoa tenha tido o destino que ela merecia. E Jonas, treinando com o Aldo, campeão mundial do UFC, agora o melhor peso por peso do evento, da organização, olhando para Jonas Bilharinho e José Aldo, como é que você compara os níveis de técnica entre vocês dois? Treinar com o melhor peso a peso do mundo é uma oportunidade única. Eu tenho certeza que muitas pessoas estariam pagando para estar no meu lugar. E felizmente eu pude descobrir que ele é muito melhor do que eu esperava e eu sou melhor do que eu esperava. Então, me testando com o Aldo, eu pude ver que ele está em outro nível do que eu pensava. E eu também, porque eu consegui acompanhar bem nos treinos, consegui me sair bem melhor do que eu esperava nos treinos com ele, mesmo ele sendo muito melhor do que eu achava. Então, eu não só vi que é possível eu chegar lá, como eu também entendi perfeitamente por que ele está onde está. Ele é muito focado, ele reclama pouco, ele cumpre o cronograma de treino, tudo que está à volta dele faz ele campeão. Realmente, isso pode parecer um pouco clichê, mas os cinturões nunca são só nossos. É mérito de muita gente envolvida, cara. Nunca dá pra falar o meu cinturão, a minha conquista. Tem sempre muita gente envolvida. O Alex Casar tá sempre no meu corner, me ajudando. Eu já tive luta que eu nocauteei com um chute alto no rosto por uma dica do Ronnie Jason, que é um cara que veio do chão. A gente ficou sabendo que o Bellator te fez um convite, entrou em contato contigo. Como é que foi aí a procura dos empresários para acertar isso? O Bellator me procurou pela Tia Nogueira, fez uma proposta até muito boa, fiquei agradecido, assim, me senti lisonjeado com a proposta que eles fizeram para mim, me senti valorizado, mas eu já falei que eu não quero dar passos pro lado. E o Bellator seria praticamente fechar a porta do UFC, que é para onde eu sempre quis ir. Na época, o Rising ainda não tinha surgido, agora o quadro mudou. Eu sempre repeti que eu só sairia do Brasil para ir para o UFC. Agora isso não é mais verdade, porque como eu já falei, o cenário é outro. Agora a minha frase eu só saio do Brasil para ir para o Rising ou para o UFC. Eu sou, antes de ser atleta profissional, eu sou como vocês, um grande fã e amante do esporte. E eu acho importantíssimo a gente fazer o que a gente faz com paixão. E eu sou apaixonado pelo Pride e apaixonado pelo UFC. Então se eu puder fazer parte do Rising, que é o novo Pride, ou do UFC, eu ficaria igualmente feliz de fazer parte do plantel de qualquer um dos grandes eventos. Não faria diferença para mim. Confesso que eu ainda me sinto um pouco mais inclinado ao UFC, porque eu estou há muito tempo com esse nome na minha cabeça, eu estou há muito tempo mirando lá. Então confesso que se eu recebesse um convite simultâneo, eu optaria pelo UFC. Mas vendo um convite antecipado, ou do Rising ou do UFC, eu aceitaria com a mesma felicidade. A gente sabe que você é campeão em 2 categorias onde não faz, 61 e 66. Isso. Como todo atleta, a gente sabe que muitos têm muitas ambições e eu não vejo outro atleta acima de 70 quilos que possa talvez bater de frente com o Jonas Bilharinho. Como é que você vê essa possibilidade aí de estar subindo para 70 quilos e ganhando mais um cinturão? Bom, primeiramente, obrigado por falar que você acha que nenhum atleta 70 quilos do Brasil bateria de frente comigo. Mas a questão do peso é algo que faz diferença na luta. Tudo bem, que eu sempre falo, não importa quão mais forte que o meu oponente seja, se ele não me tocar, a força dele é inútil. E eu levo minhas lutas bastante com essa filosofia. Mas eu acho que o Jungle Fight está sem um campeão. E eu não quero me arriscar subindo mais uma categoria sem saber o meu alvo. Jonas, espaço aberto para você fazer seus agradecimentos.
Pô, primeiramente eu queria agradecer a Five Rounds pelo espaço cedido. Queria agradecer também a galera que está sempre acompanhando. Muito obrigado aí pela motivação, isso é fundamental pra gente, galera. Vocês não têm noção da importância que é vocês estarem acompanhando e se mantendo apaixonados pelo esporte. Quero agradecer a Destaque também, que está me patrocinando agora. E há muito tempo já, na verdade, a loja acredita em mim há muito tempo. E eu queria deixar bem claro para vocês que eu nunca vou esquecer vocês, entendeu? Não importa quão longe eu chegue na minha carreira, a Destaque vai ter sempre um espaço na minha carreira. Quero agradecer ao meu treinador, o Alex Gazé, sou pupilo dele. Sempre que meu nome é citado, as pessoas lembram dele e eu quero que seja sempre assim. Porque eu não vejo ele somente como um treinador, vejo ele como um irmão mais velho. Ele sabe muito bem disso e eu faço questão de frisar isso para ele. Quero agradecer ao meu irmão também por estar sempre me acompanhando nos treinos. Ele me mantém motivado e é uma pessoa assim, importantíssima na minha vida. Quero agradecer a Tino Nogueira. Quero agradecer a todo mundo que já teve qualquer tipo de participação em qualquer vitória minha. Não dá para citar todo mundo aqui agora, seria um saco ficar ouvindo eu falar 30 nomes. Mas todo mundo sabe a importância que tem para mim, porque eu faço questão de falar isso dia após dia. Então, muito obrigado a todos vocês que têm me ajudado. Obrigado a Sabrina Calarese, obrigado ao Pavanelli, obrigado a todo mundo que está sempre comigo. Obrigado ao NP, melhor produtor vocal do Brasil. Eu queria falar para vocês que eu estou em todas as mídias sociais, para quem quiser acompanhar mais perto da minha carreira. @JonasSpeed para o Instagram e para o Twitter e /JonasSpeed para o Facebook e para o YouTube. Um abração, galera. Obrigado. Muito obrigado, Jonas. Valeu.